você observar o MG12 paredão, ele é um capim mais exigente em índice pluviométrico, maior quantidade de chuvas. Então o produtor, ao implantar a sua pastagem, ele deve observar qual variedade que ele vai ter que escolher junto com uma orientação técnica. Observem aqui duas folhas que nós temos de dois tipos de capim, duas cultivares. Por exemplo, aqui eu tenho um capim Maasai, que nós estamos aqui no canteiro do capim Maasai, e aqui eu tenho um MG12 paredão. Tá? Por própria característica fisiológica da área foliar da planta, já dá para o produtor entender, o técnico, qual das duas plantas está adaptada mais a uma condição adversa de índice pluviométrico. Ou seja, se você observar o MG12 paredão, ele é um capim mais exigente em índice pluviométrico, maior quantidade de chuvas. Então o produtor, ao implantar a sua pastagem, ele deve observar qual variedade que ele vai ter que escolher junto com uma orientação técnica. Já o Maasai, se você observar por própria característica da folha, é uma folha mais fina e mais estreita. Eu tenho uma relação folha-haste bem grande, ou seja, eu tenho mais folha do que haste. E comparando as duas folhas aqui, qual das duas folhas perde mais água com temperatura alta? Esta ou esta? A mais grossa, a mais larga, ela vai perder mais água. Porque na folha nós temos algumas estruturas chamadas estômatos. É semelhante aos nossos poros na nossa pele. O que acontece com os poros? Perde água para fazer o processo de transpiração. Então a mesma coisa na planta. As gramíneas, os capins, durante o dia, os estômatos estão abertos. Tá? Faz parte também da rota metabólica da fotossíntese para captar CO2 e nesse momento ela está perdendo fatalmente água. Então uma folha dessa largura, ela perde muito mais água comparado com a folha dessa. Por isso que o capim Maasai, ele justifica-se e as empresas desenvolveram essa cultivar para que os produtores pudessem plantar com áreas de índices pluviométricos mais baixos. Então o MG12 paredão a gente sempre recomenda ou trabalhar em áreas, em fazendas que tem um índice pluviométrico alto, eu falo até acima de 800 milímetros, 900 mil para ter boa produtividade, ou irrigado. E o Maasai, você trabalha com áreas de sequeiro com índices pluviométricos menores. E também bastante utilizado o capim Maasai para a produção de feno. Então são tecnologias ao alcance do produtor rural para que ele aplique na sua propriedade e tenha a plena eficiência. O capim Maasai no passado era muito condenado, e foi condenado quando foi lançado, em relação à alimentação de equídeos, cavalos. Né? Cólicas, problemas gastrointestinais foram detectados e começaram a se falar muito mal do capim Maasai. Mas os pesquisadores foram a campo, as empresas com responsabilidade técnica e descreveram para o produtor rural, para o pecuarista, para os vaqueiros, para os tratadores, que o problema não era o capim, e sim o manejo desse capim. O capim estava sendo manejado muito alto, ou seja, o capim crescia bastante, aumentava índice de FDN, fibra, e os cavalos não são ruminantes. Aí o que acontecia com isso? Fatalmente ia ter problema gastrointestinal. Então, isso aqui é o que o pessoal fala no popular, que é como se fosse um colonhinho, um capim colonhão pequenininho. É um pânicozinho, é um pânico máximo também. Então o manejo disso aqui, desse capim, é semelhante muito às braquiárias. A gente recomenda não passar de 50 centímetros. É como está acontecendo aqui nesse momento. Ó. Se você observar, nessa área aqui, ó, ele está já chegando nos 50 centímetros. E aí quando um vaqueiro, o pessoal do campo vai ver uma forragem dessa, você fala assim, não, ainda está pequena. Eu vou deixar crescer mais porque trata-se de um capim parente do colonhão, então eu vou deixar ficar mais alto. Então quando o animal ingerir, o que vai acontecer com isso? Vai ingerir um alimento mais fibroso, de pior digestibilidade, e com isso vai ter problema gastrointestinal. Essa é a explicação porque às vezes condenam uma variedade ou uma espécie de capim a cultivar em detrimento de outra. Então fiz a explicação aqui exatamente do que é perda de água. Olha o tamanho da folha, é clássico. Aqui já está no ponto de pastejo. Naquele canteiro ele ainda está chegando no ponto de pastejo, ainda vai crescer mais, desenvolver mais folhas, que é o MG12 paredão. Então aqui já dá para entender que mais perda de água, menos perda de água, através dos estômatos, que são estruturas que tem nas plantas para promover a captação do CO2 para entrar na rota metabólica da fotossíntese e, consequentemente, vai perder água. Está explicado e está entendido como a gente vai fazer as orientações no campo, na prática, aliada à parte técnica das unidades demonstrativas, dos campos agroestológicos
Todos esses capins aqui foram submetidos à mesma adubação, é o mesmo confronto, tá? De sequeiro, para que cada capim desempenhe o seu máximo de produtividade e nas condições reais de campo para a gente extrapolar para o pecuarista, para o produtor rural que quer implantar uma pastagem, quer adubar a sua pastagem, com a adubação, tudo baseado no princípio da análise de solo.